Eu gostaria, tendo em vista que a gente já, enfim, completou aí 2 horas de evento, eu tenho algumas perguntas para colocar fogo aqui na mesa, mas gostaria de abrir primeiro para vocês, que eu acho que vocês devem estar um pouco ansiosos depois de tudo que ouviram aqui. Então, abro para as perguntas. Alguém gostaria de se manifestar? Tem um microfone? Tem outro lá. Então, quantos são? Você, depois você. Vou coletar 3 perguntas, depois a gente faz uma outra rodada, tá bom? Quem foi primeiro? Ele. Por favor, diga o seu nome, para quem vai sua pergunta, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Vitor, eu sou aluno de Direito na PUC, faço graduação lá e faço iniciação científica aqui na GV. A minha pergunta, eu não saberia direcionar para algum dos palestrantes, mas ela tem um viés um pouco mais específico, né? Para aqueles que acham que é necessário ou não a reforma política, eu gostaria de saber se qual que é o papel da regulamentação do lobby, porque esse seria o tema da minha iniciação científica. Se os professores poderiam dizer qual que seria a extensão de um projeto que visa regulamentar o lobby, como eu disse, é uma pergunta mais específica, e não sei se essa é uma questão lateral, se está relacionado com o financiamento privado das campanhas. Eu gostaria de ouvir a palavra dos professores a esse respeito. Obrigada. Pode passar para ela, por favor. Meu nome é Antônia. Eu sou uma analfabeta da lei, né? Quando vocês estavam jogando bolinha de gude, eu chamava búrica, né? Vocês estavam lá jogando e eu estava trazendo as linhas de transmissão aqui para a América do Sul. Então, eu trabalhava nessa área. E hoje, meu coração está muito dolorido, por isso eu estou aqui para aprender. É uma pergunta simples, não sei se foge aí, mas a colocação dos 3 foi encantadora para mim, né? E quando o professor Diogo falou de legislar, o tempo de legislar, mudar as leis, tão em cima do momento, será que é adequado, será que não é? Eu vou fazer só uma pergunta simples para aprender. Legislar em causa própria é aceitável? É o que acontece agora? Mas, quando se faz uma legislação em causa própria, como é o caso quando os nossos senadores, deputados e todos os escalões estão fazendo, quem é que regula a legalidade disso, a moralidade disso? A sociedade não tem como atuar nisso, porque eu faço a lei para a eleição próxima para mim, eu faço a lei para os meus benefícios, eu, deputado, eu, senador, e eu aprovo. É simplificar. Como que se simplifica isso? Obrigada. Pode passar para ele de verde. Para qual de verde? Moço de verde, azul. Ali. Está no você. Isso. Chegou sua vez. Chegou sua vez. Obrigado. Meu nome é Vitor, também sou advogado formado pela PUC, trabalho na questão eleitoral, né? Tenho uma consultoria eleitoral. Eu queria fazer algumas perguntas só. O professor Marcelo Isa, ele comentou sobre a não padronização das contas, da contabilidade dos partidos políticos. Por que o senhor acha que seria necessário fazer essa padronização se as empresas também não seguem uma forma de padronização? A gente segue os comitês de pronunciamento contábeis, mas por que a gente teria que ser forçado a fazer uma certa padronização? E, dentro disso, eu perguntaria eu não estou fazendo uma defesa dos partidos, tá, gente? Senão vocês vão pensar que eu estou... Só queria saber mesmo qual é a linha de raciocínio. E dentro disso, eu ia perguntar o que o senhor pensa da quebra do sigilo fiscal dos doadores de campanha, tá? Não dos partidos,
mas dos doadores. E uma outra pergunta que eu ia fazer, isso para todos, em relação à prestação de contas. Quando a prestação de contas elas são rejeitadas, os partidos vão devolver o dinheiro do fundo partidário, porque as pessoas acham que elas não pagam isso, mas, de uma certa forma, quem paga é o fundo partidário. Inclusive, isso é estratégia de campanha menores para fazer lavagem de dinheiro. E, como a própria professora Heloísa lembrou aqui, não necessariamente fruto de corrupção ou de roubo só se encontra no Caixa 2, né? Muitas vezes no próprio Caixa 1 você já consegue encontrar. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Quem vai pagar a conta no final em relação às contas rejeitadas? É isso. Obrigada, Vitor. Vocês podem se dividir. Quem quer começar? Depois a gente faz uma outra rodada, tá bom? Bom, eu vou começar de trás para frente aqui, respondendo o Vitor 2 primeiro. Bom, é importante padronizar as contas para que seja possível comparar como cada partido tem empregado os recursos que recebe, justamente para evitar que se utilizem categorias tão genéricas como consultoria, serviço técnico, manutenção da sede, transporte e outras que são excessivamente abrangentes e impedem a sociedade conhecer como os partidos aplicam os recursos que recebem, especialmente os recursos públicos. Com relação à rejeição das contas e às multas, acho que é importante salientar que, hoje em dia, as multas acabam voltando para os próprios partidos, né? Então, os partidos utilizam o recurso do fundo partidário para pagar as multas que retornam para o fundo partidário. Então, me parece muito lógico essa sistemática, talvez fosse o caso de revê-la. E confesso que não entendi bem a pergunta sobre o sigilo fiscal dos doadores. Entendo que, se o doador é pessoa física, o fato de fazer uma doação para o partido implicaria a quebra do sigilo fiscal dele? É essa a sua proposta, é isso? Marcelo, posso só complementar a claro. pergunta do colega para ouvir a sua opinião? Nós acabamos de receber o rol dos doadores do Estado de São Paulo. Acabamos de receber o rol dos doadores do Estado de São Paulo que doaram acima do limite previsto em lei. São 70 mil. E o que a lei prevê é justamente a quebra do sigilo bancário desse povo todo, né? Aqui na Procuradoria Regional Eleitoral, nós somos meio razoáveis, estamos tentando fazer uma nota de corte para evitar essa providência drástica com quem passou pouca coisa do limite, mas vai ser uma multidão. Era nesse sentido a pergunta. Está respondido, então. Entendo que a lei prevê como uma sanção, né? É para você saber o quanto efetivamente a pessoa doou acima do limite. Bom, então é necessário, desse ponto de vista. Eu não conhecia esse dispositivo. Com relação à regulamentação do lobby, aí acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque, enfim, já há alguns anos eu trabalho também como profissional de relações governamentais e institucionais, né? E, embora tenha acompanhado menos de perto até essa discussão do que os debates sobre reforma política, eu acho importante salientar que a regulamentação do lobby teria, do meu ponto de vista, pouco impacto no que se refere ao combate à corrupção, né? Serviria, sim, para dar mais transparência e para que a sociedade conhecesse melhor como é o processo de defesa de interesses junto às instituições, mas, pelo menos nas propostas que estão colocadas, existem poucos dispositivos capazes ou orientados a promover mais integridade desse processo. Agora, me parece importante que seja, em qualquer que seja a regulamentação que emerja aí, que ela preveja o chamado contraditório, né?
Alguns países que já regulamentaram a atividade cuidaram de fazer isso, e me parece importante que isso esteja previsto aqui na legislação brasileira, ou seja, quando o representante, o agente público receba um profissional de relações governamentais ou um representante de alguma indústria, de alguma atividade econômica, ele seria obrigado, então, a receber a contraparte, o representante da sociedade civil ou do outro setor econômico que se contrapõe àquela demanda. Isso implica, certamente, a necessidade de publicação e de transparência das agendas. Então, essa me parece uma providência fundamental, principalmente para as organizações da sociedade civil que trabalham com causas como meio ambiente, direitos humanos, educação, saúde. Então, esse me parece o principal aspecto aí das discussões que tem também sido pouco discutido. Agora, só queria aproveitar aqui, ouvindo os colegas, eu acabei anotando alguns pontos que eu gostaria de salientar aqui para complementar a minha fala, no que se refere especialmente ao processo de democratização dos partidos e de renovação da governança dos partidos. Acho que é importante salientar que a gente está em vias de ver aí a constitucionalização das comissões provisórias. Na quarta-feira à noite houve a votação desse destaque em primeiro turno. Me parece que existe um entendimento aí na comunidade jurídica quase consensual de que se poderia questionar a constitucionalização desses órgãos. Não sei se todos têm conhecimento, mas as comissões provisórias são, como o próprio nome diz, colegiados que os partidos provisoriamente poderiam constituir nos estados e municípios de direção partidária antes que houvesse a eleição do corpo definitivo, mas nós fizemos um levantamento agora, e isso deve ser publicado em breve, mais da metade dos municípios e estados brasileiros, de todos os partidos políticos, estão constituídos provisoriamente aí há mais de 10 anos. Então, seria muito importante que o Supremo já tentou regulamentar isso algumas vezes, o TSE, inclusive, também tentou fixar prazo. O grande problema é que, nas comissões provisórias, havendo comissões provisórias, os dirigentes nacionais podem nomear e desnomear e retirar ali os ocupantes dessas funções a seu bel prazer, né? Então, é um mecanismo utilizado aí pelas cúpulas partidárias para manter o controle sobre os municípios e os estados, retirando democracia do processo de governança dos partidos. Agora, queria chamar só a atenção também para o fato de que essa alteração do prazo de filiação seria feita para ampliar o prazo para 1 ano, faltando 1 ano, né, para a eleição. E que, com relação ao que o professor Diogo estava dizendo do nosso sistema proporcional, né? Ou seja, eu entendo que falta muita informação para a sociedade sobre como se elege o parlamentar, né? O problema é que, do meu ponto de vista, o TSE, a Justiça Eleitoral, que deveria instruir a população sobre como se dá esse processo, prefere fazer campanha sobre a festa da democracia, mostrar na urna lá o Machado de Assis e ensinar as pessoas a apertarem os botões. Todo mundo já está, sabe, careca de saber como isso funciona, e não explica, não ensina a população sobre como se elege um deputado, ou seja, o fato de que você vota primeiro no partido antes de votar na pessoa, e saiu uma pesquisa recente dando conta de que 75% da população concorda com a frase "eu voto na pessoa, não me importa o partido", né? Então, seria muito importante também que houvesse uma mobilização da sociedade no sentido de exigir que a Justiça Eleitoral cumpra seu papel, que está previsto na legislação, de instruir as pessoas sobre como funciona o sistema, porque, às vezes, o problema não é do sistema, né? O problema é da falta de conhecimento sobre como o sistema funciona. Eu vou diretamente na pergunta da Antônia, que trouxe sobre a questão dos legisladores. Esse, Antônio, eu acho que é
é um daqueles dilemas que a gente fica mesmo sem resposta. Que a ideia é o seguinte: olha, nós temos um corpo de legisladores que a eles cabe fazer a legislação. Dentre elas, todas as que eles também vão usar, porque eles também estão sujeitos à lei, de alguma maneira, e mais aquela do próprio jogo, que é do jogo eleitoral. Então, nós não temos um outro corpo e nenhuma previsão de um corpo provisório, alguma coisa assim para isso. E daí essa dificuldade ela acaba sendo criada. Por isso que eu mencionei, talvez até espaçar mais o período entre que se faz a lei e se aplica a lei, talvez diminua um pouco essa incidência. É só uma ideia, talvez ela não sobreviva. Mas um pouco essa incidência de eu não estar fazendo a regra do jogo que eu vou jogar daqui a alguns meses. Mas nós tivemos alguns exemplos, que nem no Brasil a gente tem a previsão de projeto de lei por iniciativa popular. Embora, sinceramente, no Brasil, até um tempo atrás eu escrevi sobre isso, que era sobre as questões de iniciativa popular no Brasil, e que eu pesquisei que, no fundo mesmo, a gente não tinha nenhum projeto de iniciativa popular que foi até o final. Ele acabou sendo adotado antes por um parlamentar, porque não tinha como conferir todas as assinaturas e tudo mais. Até no artigo eu proponho um método que seria iniciativa popular 2.0, pensando numa codificação digital, alguma coisa assim. Mas então, tem o projeto daquele... isso, como é? Mudamos.org. Aliás, o nosso projeto está lá, se puder. Tá. Tem uma plataforma que também tem esse projeto. Eu tinha falado, inclusive, com o Marco, que falou sobre isso, e são projetos bem interessantes. E nós tivemos, por exemplo, a lei, que é a 9.840, que veio com a tipificação da captação ilícita de sufrágio, que é a condenação da compra de voto, mas não apenas exclusivamente no âmbito penal, que a gente já tinha o 299 do Código Eleitoral, mas com a possibilidade de cassação do registro ou do diploma. Então, de tirar aquela pessoa. Isso veio de foi um projeto que não terminou como iniciativa popular, porque a gente tem essa dificuldade do instrumento, mas que começou como tal. Depois nós tivemos também a Lei Complementar 135, ficou famosa como a Lei da Ficha Limpa, que tem as suas dificuldades, eu sou crítico de alguns pontos dela, mas onde ela traz uma ampliação do período de inelegibilidade daquele sujeito infrator e antecipa ainda o momento de início disso. Antes aguardava-se o trânsito julgado e com a Lei da Ficha Limpa passa a ser uma decisão colegiada. Esses são exemplos que, de alguma maneira, interferiram no jogo, numa ideia do legislador, faça você mesmo, para você mesmo. Assim. Há, pelo menos, um fator externo, de alguma ideia da sociedade, organizada ou não, de participação, de tentativa. Talvez esses mecanismos façam um pouco de sentido. Eu acho que o único jeito de, talvez, interferir nisso é, de fato, de alguma maneira, se organizando e participando democraticamente desses mandatos. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não pode também mudar tudo, não tem muito o que fazer, eles são os legisladores. Então, talvez o tempo poderia ajudar entre a aplicação e a confecção. Talvez participação popular do mandato e do coisa também poderia contribuir. Eu acho que um conjunto de fatores, de alguma maneira, poderia contribuir. Mas, de fato, esse é um dilema que a gente vive da autolegislação, né? É um dos problemas. Se eu estou fazendo uma legislação para a população, mas então eu fui eleito para isso. Agora eu estou fazendo para benefício da minha classe, do meu grupo que está aqui sentado, não teria que ter um plebiscito, quando está sendo específico para vocês, a população tem que ter uma consulta pública. Isso é complicado. Não, a gente não tem uma previsão dessa exigência. Nós temos um sistema geral de controle de constitucionalidade, a professora Luísa Machado, que estuda controle e o Supremo há muito tempo, que o próprio sistema tenta, de alguma maneira, proteger. Que nem o professor Marcelo falou, por exemplo, da questão da filiação. Trocar agora uma filiação para daqui a um ano, onde já passou esse prazo,
para a eleição de 2018, me parece que não está compatível com as regras do jogo de uma forma maior. Então, assim, tem a liberdade de fazer, porque cabe a eles fazerem, mas eles não têm uma carta branca, gente. Então, um regime constitucional, isso tem que estar de acordo com eles, sob pena de ser expurgado, até por atuação do Supremo e tudo mais. Então, assim, a gente vive com esse problema. Talvez uma outra ideia de você ter uma participação maior, ou direta e tudo mais. Mas hoje o nosso sistema ele acaba sendo assim mesmo. A gente acaba tendo que viver com essa dificuldade. E aí a gente depende muito da intenção do parlamentar, né? Assim, se tiver coisa. Então, e aí a gente fica com essa dificuldade aí. Pois é. Bom, mas eu acho que era isso. Eu acho que esse era o ponto. Marcelo trouxe as outras questões. Eu acho que eu não tenho nada mais a contribuir além disso. Por favor. Bom, em relação à regulamentação do lobby, essa é uma discussão antiga. Acho que o primeiro projeto pós-88 é do Marco Marcial. É um debate grande. Eu sou super favorável, vários países fizeram isso. Não pode, por exemplo, imaginar uma situação hipotética. O presidente da República, às 10 horas da noite, receber pela sala ao lado um dos maiores empresários nacionais. Qualquer que seja o assunto. É crime de responsabilidade, independentemente do que ele tinha falado, dado o que foi feito. A gente tem que levar mais a sério isso, a gente tem que ter lobby, é fundamental. A sociedade é marcada por interesses. Eu sou madisoniano, os homens não são anjos, eles têm interesses. Não tem ninguém, não tem Sérgio Moro, não tem ninguém que não tem interesses. Então, o melhor é colocá-los em praça pública, é só isso. Colocá-los em praça pública, são discutidos e as pessoas pensam sobre o que fazer, né? Então, eu acho que é um ponto importante. Sim. O quanto isso vai reduzir a corrupção, não tem nenhuma bala de prata para reduzir a corrupção. Isso é conversa para boi dormir. Tem muitas coisas que levam à corrupção. Tem corrupção no Japão, tem corrupção em qualquer lugar. Então, assim, tem que ter calma, criar instituições, aprender com os resultados, né? Ter paciência. Algumas coisas têm peso maior, mas, de todo modo, não tem reforma institucional única. Então, no caso da lei de lobby, eu acho que é importante. Em relação aos partidos, quer dizer, os partidos, o Brasil tem um paradoxo. Os partidos são organizados de forma privada e recebem recursos públicos. Tem que pagar, tem que responder, meu cara, não tem jeito. Não sei se essas formas que foram criadas são as melhores formas. Assim, não é possível que você seja financiado publicamente no tamanho que é financiado no Brasil e não responda publicamente a partir de uma regra única para todos. Então, tira o dinheiro público. Você acredita que vai tirar o dinheiro público? Ninguém acredita. Você conversa para boi dormir novamente. Então, assim, aí, quando serve para dizer, olha, não, e a liberdade partidária é ótimo. Então, assim, o Brasil adotou um modelo que é adotado, aliás, por a grande maioria dos países, de ter uma parcela importante de financiamento público, logo é preciso ter uma resposta pública. Apenas isso. Se quebra sigilo bancário, a gente pode pensar em quais são as regras. Eu acho que isso, a todo momento, a gente tem que estar reformulando. Mas não responder publicamente, desculpa, só se os partidos fossem apenas uma questão de quermesse no final de semana, que juntava dinheiro e fazia campanha. Mas não é isso. O custo da campanha no Brasil é altíssimo. Altíssimo. O custo da vida cotidiana dos partidos é altíssima. Então, nós temos que eles têm que responder. O que significa isso? Paciência. Quem mandou querer montar partido? Tem a curva de aprendizado tem um pouco isso também organizacional. Uma hora a igreja também tem que responder aos fiéis, não tem? Os partidos também têm que responder aos fiéis, tem alguns ganhos e tal, mas é isso. Interesses, os parlamentares têm interesses, nós temos interesses, o ministro Gilmar Mendes tem interesses, o juiz Sérgio Moro tem interesses, só minerais, até a samambaia se mexe. Não tem isso, todo mundo tem interesse, não é isso? O que a gente tem que fazer é criar um sistema em que os interesses possam competir entre si, possam se tornar públicos, né? Se há o medo do parlamentar legislar em causa própria, por que o ministro do Supremo também não devemos ter o mesmo medo? Todos podem legislar em causa própria, inclusive nós mesmos. Então, o que tem que se fazer? Tem que criar um sistema de checks and balances o mais complexo possível. No caso brasileiro, todos os parlamentares que estão lá foram eleitos por nós. Não tem nenhum marciano, ninguém de Saturno, ninguém que apareceu de qualquer outro mundo. Todos eles foram eleitos pela sociedade brasileira. A sociedade brasileira, às vezes, tem dificuldade de se
auto-reconhecer lá. Mas eu acho que eles não estão muito distantes, quando você olha a curva de preferências, das preferências médias da sociedade brasileira. Então, eles estão lá. O que nós temos que criar sistemas melhores de accountability, de controle. Eu acho que a tua pergunta, o ponto central é o seguinte: os parlamentares vão ser menos suscetíveis a apenas olhar para o seu interesse, por exemplo, quando os partidos forem mais permeáveis à sociedade. É isso. Não vamos inventar pessoas melhores, ou muito melhores do que nós mesmos, digamos assim. Vamos inventar pessoas razoavelmente próximas a nós mesmos, porque eu gosto muito do velho e bom Maquiavel, que dizia: os homens não são bons nem maus. Há dias que acordam como Gengis Khan, outros como Alexandre o Grande. Como não sabemos em que dia estão os homens, é melhor ter instituições. Eu não sei se meu dia hoje, por exemplo, é Alexandre o Grande ou Gengis Khan, mas, assim, é melhor ter instituições, né? É igual, faz gol de mão, o problema é do jogador? Não, é do juiz que não apitou, desculpa. Ficam fazendo um debate que o juiz não apitou. Vocês vão querer o quê? Mudar os jogadores ou mudar os juízes? Então, acho que a gente tem que criar instituições melhores, isso é um processo interminável nas democracias, a gente vai aprendendo um pouco aqui, acolá, mas todos têm interesses, inclusive nós, e se houver mais choques, competições, transparências, etc., etc., a gente, pelo menos, vai ter mais clareza, no mínimo, na pior das hipóteses, pelo menos a gente vai ter mais clareza sobre o interesse das pessoas. Já é um ganho enorme isso. E, na melhor das hipóteses, com o choque, a gente vai poder, pelo menos, encontrar denominadores comuns em relação aos interesses. Só fazer um comentário aqui na resposta do professor sobre o fato do partido ter de ser transparente ou haver controle social sobre as contas dos partidos pelo fato de receber recurso público. Eu acho que é um motivo a mais, mas é difícil imaginar uma instituição que tenha função pública mais impregnada na sua própria Constituição que o partido político, embora seja hoje considerado pessoa jurídica de direito privado, né? Então, pela própria função pública do partido, ainda que ele não recebesse dinheiro público, uma vez que ele se dispõe a ocupar o poder político, mesmo que ele receber recurso privado, ele tem de ser transparente nas suas contas, né? Só alguns comentários em relação a essa possibilidade de abrir as contas dos partidos. A gente pode conversar depois, mas tem um precedente razoavelmente recente do tribunal, um habeas data, que é uma ação bonita, né, uma ação gratuita, em que foi flexibilizada essa noção de sigilo e se deu acesso aos dados, e seria interessante, se quiser, depois a gente conversa. Acho que, sobretudo, a partir, para a gente não ser muito radical, a partir dos próprios filiados, seria muito possível ter essa abertura, ainda que em etapas, né? Sobre, enfim, legisladores que legislam em causa própria, você tem algumas regras, né? Enfim, as regras funcionam melhor ou pior. A gente pode pensar em regras melhores para coibir esse tipo de ação, mas tanto o regimento da Câmara como do Senado tem dispositivos que impedem o parlamentar de votar temas que sejam de seu interesse direto ou de quem os financiou. Bom, parece um excelente dispositivo. O problema é que ele confere ao próprio deputado se declarar impedido de votar, e aí a coisa, né? Mas é um desenho, enfim, se eventualmente isso muda, né? Essa regrinha muda um pouquinho, eventualmente você teria benefícios e incentivos para que outros atores fiscalizassem melhor, né? Vinculando esse tema ao tema do lobby e dando uma viajada, porque afinal de contas é sexta-feira, né? Tanto o caso do Mensalão como o caso da Lava Jato levam para o Supremo um tema super importante e que vai reverberar nos próximos dias, que é as consequências dessa venda de legislação, né? Se a gente olhar Mensalão, muito ali do Mensalão deputados foram pagos para votarem de uma determinada maneira um projeto, né? Lava Jato empresas pagaram deputados para conseguir determinadas legislações favoráveis. Bom, já existem ações no Supremo, como eu disse, né? A única certeza que a gente tem é de que a coisa vai terminar ali.
questionando se você pode anular essas leis ou não por um tipo de violação ao devido processo legislativo, uma quebra de decoro, uma corrupção ou alienação legislativa, né? Eu acho que essa vai ser o julgamento do momento aí no Supremo, se a gente pensar nos impactos desse caso todo, e que pode vir a bagunçar ainda mais o que já está bem bagunçado. Vamos fazer... Obrigada. Mais uma rodada rápida. 3. Então, por favor, eu preciso da cooperação do público para fazer o microfone chegar aqui e depois voltar para trás. Mais 3 perguntas para você agora primeiro, por favor. Há 20 anos atrás, eu ouvi do professor José Álvaro Moisés que, se a gente quiser ter uma reforma política que não fosse um Frankenstein, só haveria 2 formas. Ou aprovar a reforma para valer daqui 20 anos, portanto, a gente teria ela hoje, se tivesse sido feito isso, ou através de uma constituinte exclusiva com pessoas que ficariam impedidas de concorrer nos próximos 8 anos ou algo parecido. Queria saber se vocês concordam que ainda são as 2 únicas formas e qual é o caminho. Qual é o seu nome? Fernando. Obrigada, Fernando. Pode voltar lá para trás. Boa tarde, meu nome é João Luiz, sou advogado, trabalho para o Estado e gostaria de fazer uma questão em relação ao debate nosso aqui. É muito importante esse debate que nós estamos empreendendo. Eu ouvi uma fala esse dia do Mário Sérgio Cortella dizendo que nós não estamos no meio da sujeira, estamos no início da limpeza, né? E eu espero concordar com ele, que estamos no início da limpeza mesmo. Mas hoje nós temos um poder judiciário contaminado pela corrupção, começando pelo Gilmar Mendes, né? Temos um poder legislativo contaminado pela corrupção, um poder executivo contaminado pela corrupção, né? E começa a ter uma crise aí no nosso país. Estava lembrando da bolinha de gude, brinquei muito de bolinha de gude, e na regra da bolinha de gude, na hora de ver quem mandava, era o mais forte, tá certo? Era o mais forte que falava, essa vai ser a regra e acabou. No Brasil hoje, quem é o mais forte? Onde essa crise vai parar? Tem, então, o general Mourão aí querendo arregaçar as mangas, né? O nosso povo é forte, o militar vai ser forte. Onde nós vamos parar com essa crise? Quem vai ser o mais forte para dizer qual o caminho que nós temos que seguir? Tá? Obrigado. Meu nome é Maria Helena. Eu queria perguntar ao professor Fernando Abruzzo de 2 itens que ele colocou, né, a baixa permeabilidade social dos partidos, né, e o quanto, nesse período, que se a gente pode, nesses últimos 30 anos, o partido que se constituiu com alguma permeabilidade social foi o PT, né, e que se desconstruiu e até se demonizou, né? Então, de onde a gente parte para onde a gente vai? O que é essa permeabilidade social, né? Como construir isso? E, em relação à administração pública, né, que são essas castas consolidadas, esses nichos, quer dizer, se questiona o Supremo, se questiona o Ministério Público, os tribunais de conta que não fiscalizaram nada esses anos todos, que agora vêm... Quer dizer, qual é se você vê o caminho disso, por onde essa administração pública e essa permeabilidade dos partidos pode renascer ou pode ser transformada? Muito bem. Eu vou fechar com 2 perguntas para vocês também, se me permitem, já que eu estou nessa posição, acho que eu posso. Eu sou a mais forte nesse caso, então eu vou fazer 2 perguntas. Não dou nada, que seja no fundo dizendo ali que se você perder não tem problema. Exato. Só uma primeira pergunta, acho que para aquecer, muito se fala que quem ganha as eleições, né, no Brasil, e não só no Brasil, em outros sistemas, é justamente quem tem mais dinheiro. Vocês perpassaram essa questão do financiamento de campanha, mas eu queria talvez ouvir de vocês, afinal, ter recurso privado de doação de campanha, em doação de campanha, é muito ruim? Ou esse pode ser um caminho, tendo em vista que há muitos questionamentos sobre só ter dinheiro público em campanha? Então, assim, queria tentar ouvir de vocês qual seria, talvez, não existe o melhor modelo, mas algum modelo mais adequado ao nosso sistema no que diz respeito ao financiamento de campanha. E uma segunda pergunta é, bom,
Afinal, quais as expectativas do resultado dessa reforma? Vocês acham que vai mudar muita coisa? Não vai mudar grandes coisas, como está acontecendo? São micro, nano modificações, como diz o doutor Luiz Carlos. Quais as expectativas a partir de agora? Obrigada. Começo, sim. Essa discussão sobre legislaturas específicas e constituintes exclusivas para debater grandes reformas também não é algo inédito, e acho que a gente tem algum receio da capacidade dessa legislatura exclusiva se permanecer exclusiva e parar onde deveria parar, né? Então, acho que a desconfiança é tão grande de que esses projetos não caminham. Mas muito se diz, por exemplo, sobre referendo e sobre a possibilidade de você ter algum tipo de corroboração direta de uma proposta que seja feita, ainda que por uma legislatura que se aproveitaria dos seus resultados. Mas eu não tenho uma posição específica sobre o que seria melhor. Eu tendo aí na linha do Diogo e do Abrúcio de que, bom, nós escolhemos também, né? Não tem ninguém de Urano, de Plutão ali. A gente tem que criar mecanismos melhores e, eventualmente, um referendo pode ser um desses, ao invés de deslegitimar o local de debate, de construção da política, com essa enorme desconfiança. Não que a desconfiança não seja imerecida, mas eu acho que se perde muito mais ao esvaziar esse espaço como um espaço de concretização da política. Sobre, enfim, quem é o forte, eu estou numa toada de fortalecer a Constituição. Tá? Né, tá todo mundo aí se matando, gente, vamos... Né, eu estou apegada ao livrinho. Não vamos dar o livrinho, não vamos rasgar o livrinho, vamos continuar com o livrinho, e isso vale para os deputados que estão lá, para os senadores, para o presidente da República, para o procurador-geral e para os generais de pantufas que estão querendo extravasar aí as competências constitucionais que falam que eles têm que ficar quietinhos em relação à política, né? E bem quietinhos, né? Sobre financiamento de campanha, algumas propostas têm sido interessantes, né? Não sei se propostas que se efetivaram já oficialmente no Congresso, mas tem, por exemplo, uma discussão de você vincular a doação eleitoral, enfim, você diz para onde o seu imposto, para qual partido o seu imposto vai num eventual financiamento público, né? Que isso teria aí um condão de estimular uma maior vinculação das pessoas com os partidos e, enfim, incrementar a cobrança, etc. Mas foi uma ideia que eu escutei assim e ainda não pude observar se ela está consubstanciada num projeto real ou não, mas é interessante. De resto, a quantidade de dinheiro diferente que vai para os partidos quando se libera o financiamento privado, não dá para você defender que aquilo não desvirtua uma competição eleitoral que tem que ter parâmetros mínimos ali de igualdade, né? Pelo menos no que a gente viu para trás. Novas regras e melhores regras podem ser criadas. Bom, começarem aí sobre a ideia da constituinte exclusiva. Eu temo muito isso, né? Porque se pode ter constituinte exclusiva sobre reforma política, por que não sobre reforma tributária? Se tivesse aqui o Eurico e o pessoal dele que estuda essas coisas, quantos anos, não sei o quê. Né? Outro dia vi que o grupo dele, com o Benarapi, propôs uma reforma que vai se implementar em 50 anos. Só para você ver como que é a coisa. Assim, todo mundo vai querer ter a sua constituinte exclusiva. O problema é que constituintes são boas se são excepcionais. Se viram carne de vaca, não são mais constituintes. Tem um perigo, um risco muito grande. Fora isso, a ideia da constituinte exclusiva ela tem um sentimento antipolítico muito perigoso. Agora a gente está xingando. A geni do momento são os políticos. Deixa os outros governarem para você ver o que é bom para nós. Tem que ter muito cuidado com isso. Os sábios são perigosos também. Então, eu acho que o mais importante é fazer reformas incrementais. A ideia do prazo a gente tem usado. A gente usou isso na cláusula de barreira. Ela foi aprovada, acho que em 95, né? Para valer em 2006. Quem atrapalhou o jogo foi o Supremo, coordenado pelo ministro Marco Aurélio. Foram eles que, digamos, disseram que não. E eles são sábios. Imagina os políticos. Eles não são Gedel.
E eles são os, né? Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado, porque democracia é um jogo de freios e contrapesos, de reformas incrementais, de transparência. Nós temos que aumentar mais e mais a transparência, de criar canais de possibilidade, de ter mais vozes. Democracia é sempre plural. Quando ela se torna singular, é ruim, mesmo que sejam sábios. Sábios singulares são péssimos. Eu acho que a reforma política, algumas coisas... Não vejo problema, por exemplo, de propor a cláusula de barreira ou as coligações vão funcionar em 2020, 2022. Não estou tão preocupado com isso, na verdade. Contanto que a regra seja boa, funcionando algum dia, está ótimo. Me preocupa mais, quando a Elô falou, né, o Supremo falou assim, não, vamos jogar para agora. Eles foram eleitos? Gilmar Mendes concorreu a alguma eleição? Tem uma boa relação lá com o Simval, mas concorreu a alguma eleição? Não concorreu, gente, não pode fazer isso. A Corte Constitucional tem um papel muito importante. Tem muita coisa para interpretar. Aliás, a pauta dela pequena não é. Eles têm um papel importante. Eles têm que ter uma autonomia funcional e política para dizerem o que quiserem, etc. Mas mudar o que os eleitos fizeram tem que ter mais cuidado. Se ele quiser fazer isso, vai concorrer a eleições. O que é legítimo, essa história dos... Se o Dallagnol quiser concorrer a ser governador do Paraná, que ele falou que queria ser, direito dele. Por que eu vou tirar o direito dele? O que eu fico preocupado é quando se vende como salvador da pátria. Eu não gosto, nem em qualquer lugar que venha. Pode ser o Luciano Huck, o Dallagnol, quem quer que seja. Mas você vai caçar o direito eleitoral dele? Eu acho ruim caçar direito eleitoral de qualquer que seja. Eu quero que o Lula concorra. Caçar direito eleitoral é perigosíssimo, isso cria marcas na democracia, isso é muito complicado. Eu conto aqui, poderia contar comparativamente dezenas de histórias de vários países que criaram cassações assim e foi pior para a democracia. Então, assim, eu prefiro fazer reformas incrementais que podem, inclusive, ter um prazo de implementação. Se nós tivéssemos implementado muitas coisas que tínhamos colocado, teríamos melhores hoje, né? A cláusula já existiria, inclusive, né? Então, assim, não tenho tanto problema com isso. O mais problemático é achar que alguns vão estar livres dos interesses, vão ser sábios e vão tomar as decisões melhores. Eu não conheço essas pessoas. Me preocupa. Quem é mais forte, na verdade, é difícil. Quem disser o que sabe o que vai acontecer na próxima semana está mal informado. Essa é a máxima dos dias da era da incerteza em que vivemos, né? É isso. Acho difícil... Acho muito preocupante a história dos militares, né? Estão exorbitando, sem dúvida alguma, concordo com o seu papel constitucional, é isso que é o mais importante dizer sobre isso. Mas, não, assim, tem muita gente no Brasil que está pensando em coisas que, se o Brasil fizer, o mundo abandona o Brasil. Precisa contar para essas pessoas. Não tem. Estilo Bolsonaro, MBL, esses caras. Se nós formos por esse caminho, o mundo nos abandona. E nós somos mais fracos do que imaginamos. Então tem que ter um pouco mais de cuidado. O Brasil está precisando mais de parcimônia. Né? Quando se fala em centro, é nesse sentido. Precisa mais de uma parcimônia. O Brasil está supondo soluções que não têm a menor base na realidade, supondo que existem sempre soluções extremas. Nada disso. Mais parcimônia, tranquilidade. Para sair dessa crise, que vai demorar um certo tempo, é preciso mais parcimônia do que volúpia, do que voluntarismo. Mais tranquilidade. Por isso que eu estou sorrindo. É melhor assim. Os caras desesperados, coloca a bandeira na mão. Eu me preocupa. Já vi essa história e não deu certo, geralmente. Agora, não acho que a chance... Talvez o nosso maior antídoto contra, por exemplo, uma intervenção militar seja o mundo. Seja a nossa Constituição. Então, assim, acho que vai acontecer ainda muita coisa errada, vai ter muito problema e nós temos que encontrar um caminho mais parcimonioso para sair da crise. Não vai vir um super-herói nietzschiano, não verá. E nós vamos ter que ter calma e resolver com tranquilidade a crise. Sobre a ideia da permeabilidade dos partidos, sem dúvida, o PT era um exemplo, sem dúvida alguma, mas foi deixando de ser ao longo dos anos também, né? Quer dizer, o que aconteceu com o PT ao longo do tempo, digamos, da década de 80, as reuniões que havia das distritais do PT, isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? De fato, foi havendo um distanciamento entre a cúpula partidária e o restante do partido. Né? O cargo mais importante, que era o secretário, o tesoureiro do partido, ele não tinha voto, não tinha 10 votos no mundo. O tesoureiro do partido não ter voto me preocupa. Já começa a mostrar que tem algum desvirtuamento. A Delúbio não ganhou nunca nada na vida.
O Vacari também não. Isso me preocupa. O tesoureiro do partido, alguém que nunca teve... Quando eu falo não ter voto, ele nunca respondeu a ninguém do ponto de vista da democracia. Colocar esse cara como tesoureiro me preocupa. Tem alguma coisa, já é um cheiro estranho, né? Mas o PT tem uma tradição até mesmo melhor do que... Você pega lá o PTB, o Roberto Jefferson foi presidente em comissões provisórias, criando comissões provisórias por 20 anos. O PR tem presidente da prisão. Assim, né? O Valdemar manda da prisão. Tem que ter reunião com o advogado dele, que vai falar com ele na prisão e depois falar com o cara. É que à noite ele agora está em semi, né? Então, à noite ele consegue conversar também com as pessoas, jantar, etc., em bons restaurantes. Então, nós temos que voltar a uma ideia de maior permeabilidade partidária, de maior discussão com as pessoas. Os partidos têm que aceitar, inclusive, ouvir pessoas que pensam diferente. São medo hoje danado dos partidos. O PT, quando se formou, na década de 80, né, no MF, o Diogo deve lembrar isso, obviamente, que é mais velho que eu, as pessoas iam lá e discutiam e tinham ideias diferentes dentro do PT. Tinha enormes rachas, brigas. Acho que isso é melhor do que a paz dos cemitérios. A coisa da administração pública, veja, as mudanças são complexas, são muitas mudanças. Se a reforma política é difícil, a reforma da administração pública também é difícil. Mas, de todo modo, o que é importante é tornar a administração pública mais pública, que já é um primeiro passo, uma administração pública capaz de orientar-se por resultados, por metas, coisas que possam ser averiguadas, acompanhadas. Então, tem várias coisas a ser feitas, ter muito cuidado para não engessar. O Brasil sempre acha que o melhor é proibir que tudo se faça. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, porque isso supõe que alguém saiba exatamente o que deve ser feito. Então, tem que flexibilizar, ter menos... Eu gosto muito do livro do Carlos Ari, do Direito Administrativo para Céticos. Acho que tem que ter mesmo um pouco mais de ceticismo quanto à ideia de que a realidade pode caber por completo na lei. Para mim, isso é o mapa do Borges, o grande escritor argentino, que há um conto em que o sujeito foi contratado para fazer um mapa de uma cidade e fez o tamanho da cidade. Isso são os advogados brasileiros, os legisladores brasileiros. Me preocupa. Eu lembro quando o Pontes de Miranda, ao finalzinho da vida, ali, velhinho, alguns devem ter lido Pontes de Miranda, obviamente, né? Processo civil, essas coisas. Um grupo de alunos, assim, tipo os alunos de graduação aqui do Direito, foi lá perguntar: mas nosso querido Pontes de Miranda, eminente jurista, o que os advogados, os juristas e todo o corpo do sistema de justiça vai fazer para melhorar, junto com os legisladores, o Brasil? Ele: menos leis, velhinho. Porque, e olha que ele escreveu sobre lei para caramba, era prolixo que nem um doido. Então, assim, de todo modo, a gente tem que criar um modelo de melhor gestão pública, baseado mais na ideia de controles mútuos, de transparência, de meritocracia, e menos de mais leis. Lu, de fato, toda a literatura de ciência política vai dizer que uma parte da democracia contemporânea, umas grandes questões, é o poder do dinheiro, né? Tem um grupo na IPSA, no Encontro Internacional, que é Money e Politics, né? Só um GT que só estuda isso. É uma questão relevante. Não tem uma solução mágica, eu acho. Acho que a gente pode melhorar. Acho que é muito importante ter contribuição de pessoa física, por exemplo. A gente tem que discutir mais fortemente isso. A maneira que a gente fez foi envergonhada, com medo. Limites, óbvio, todos os países assim o fazem, mas discutir mais seriamente se é por tributo ou não, mas eu acho que a gente tem que discutir. Acho que tem que ter, sim, contribuição de pessoa jurídica o mais clara possível, porque não existe ninguém ali que veio de Marte. A Taurus tem seus deputados. Não é isto? Então, tem que... Eu não sou contra. Agora, tem que criar limites, instrumentos melhores. Como disse aqui o Marcelo, vocês estão acabando as contas de 2011, eu acho que a Justiça Eleitoral tem que contratar historiadores daqui a pouco. Não basta advogado. Historiador. Vamos dizer que no século passado, o historiador que vai fazer a coisa das contas, né? Mas depois de 5 anos não pode julgar mais. Então não vale nada. Não vale mais nada. Então, assim... Portanto, assim, você tem que criar um sistema mais racional para cuidar disso. Tem muitas coisas a fazer. Os partidos são muito
de fato, fechados, encastelados à sociedade, precisamos aumentar esse controle. Acho que é mais por essa linha de transparência, de ter, digamos, formas múltiplas. Não sou contra financiamento público. O financiamento público tem um papel importante, né? Tem que ter certo cuidado. Nós criamos a ideia de que qualquer partido, mesmo que não tenha voto, tem tempo de TV. Isso nenhum lugar do mundo faz. Para ter tempo de TV, que custa dinheiro, tem que ter voto. Ah, mas então, enquanto eu não tenho, o outro tem favor. Ganhe votos. O PT não tinha voto também. Outro dia o pessoal do Partido Novo veio conversar comigo e falou assim, vocês não têm voto? Um dia vocês vão ter. É a vida. Tem que ir lá lutar. Porque se vocês querem... eu quero ser igual o PMDB. Ih, já começou mal a história. Não dá. Sempre acaba mal essa história. Então, começa, vai lutando, tal. Tempo de TV para quem tem voto mesmo. Isso não é regra para dentro, é diferente. É quem tem voto tem que ter como base a última eleição. É a única que nós temos, em suma, para fazer essa decisão. Né? Não é o distritão, que isso aí é uma loucura. Não é criar uma regra, olha, não pode se filiar, tal. Não é isso. Isso sim é barreira de entrada, mas tempo de TV tem que ser isso. Então, tem coisas que eu acho que podem ser feitas com mais parcimônia, mais tranquilidade, sem demonizar por completo a ideia de que dinheiro privado... Gente, a gente vai demonizar de tal maneira que as igrejas estão usando dinheiro de algum modo, o narcotráfico usa dinheiro de algum modo, e a gente acha que é bonito isso. Vamos colocar as coisas às claras, né? Para lembrar o velho ministro da Suprema Corte Americana, né? O melhor detergente da democracia é a luz do sol, não é isso? Vamos colocar a luz do sol, acho que é muito melhor isso, né? Qual que era a tua última pergunta? Agora, Lu... O que vocês esperam? Vai ter reforma? A reforma vai ser uma reforma mínima, nano, que vai garantir algum dinheiro para eles fazerem campanha, que é o mais importante, que vão tentar criar barreiras de entrada para os mais novos, não sei o quanto vão ser bem-sucedidos, porque isso vai gerar uma discussão do ponto de vista da interpretação da constitucionalidade grande, não vai acabar na decisão deles. A coisa da cláusula e da coligação, eles vão aprovar alguma coisa mínima, mas que eu já acho que é um ponto de partida, eu sou mais otimista quanto a isso. Começa assim, daqui a pouco vem de outro jeito. Espero que o Supremo não entre nessa história, seria uma bobagem entrar nessa história, porque senão manda concorrer à eleição. Né? Então, é desastroso. Desastroso isso. Eles não têm mandato para isso. Me desculpa. Então, assim, porque se nós quisermos fazer... Porque quando chegou na hora H, em relação ao impeachment da presidente Dilma, eles lavaram as mãos. Sabiam que o trâmite na Câmara, conduzido pelo senhor Eduardo Cunha, tinha ilegalidades. Isso era claro. Mas falaram assim, bom, vamos ter juízo, porque eles que foram os eleitos, eles que se resolvam. Se vale isso para uma ocasião, deve valer para todas. Aí depois prende o Eduardo. Assim, tem umas coisas assim. Então, vamos parar. Ou vocês tomam decisões vinculadas à constitucionalidade ou tomam decisões vinculadas ao voto. Escolham qual das duas vocês querem. Não tem nenhum problema, uma nem melhor que a outra, tal. Mas eu acho que vai ser uma nano-reforma mesmo, é isso que vai acontecer. O que tem um lado bom, né? Assim, menos leis, que você colocar. Esse negócio que o Diogo falou assim, é impressionante. Cada véspera de eleição você quer criar uma regrinha eleitoral nova. Para com isso. Você nem sabe qual foi o resultado da regra eleitoral anterior. Não teve nem série histórica para saber disso. Isso é uma bobagem. A ideia de que o Brasil tem que ter campanhas cada vez menores, que nada. Esse negócio assim, proibir fazer campanha. Tem que começar... Nos Estados Unidos, todo mundo que está no sistema político é candidato. Você não está usando dinheiro público, não está, digamos, comprando ninguém, é candidato. Alguém acha que o Lula não é candidato? Alguém acha que o Dória não é candidato? Nem o Chapeuzinho Vermelho falaria isso. Assim, para com essa... Assim, que provavelmente pode ser candidata pelo partido digamos, dos Chapeuzinhos Vermelhos novos. Porque é vermelho. Então, você tem que começar a parar com esse negócio de querer, a cada eleição, encontrar... Claro, a última reforma de 2015, tem que lembrar, foi conduzida pelo deputado Eduardo Cunha e tinha outros interesses. Vamos parar por aqui, porque, em suma, também estou sendo meu advogado aqui, mas, assim, ele está... É isso. Então, é isso. Agora, então, eu acho que a gente tem que... Só para terminar, assim, a ideia de reforma política é ampla, vai demorar anos, tem que supor aprendizado, tem que supor a ideia de que ela tem que ser uma discussão a mais aberta possível, que a gente vai estar sempre aperfeiçoando as instituições. Se a gente partir destes pressupostos, a gente não vai nem para a ideia, digamos, salvacionista, que virá alguém que vai fazer a reforma eleitoral, seja o legislador, seja o juiz, nem uma perspectiva assim, nada mudou no Brasil. O Brasil é melhor hoje do que há 30 anos.
provoco qualquer um quanto a isso. É só olhar indicador social. Se as pessoas acham que o Brasil não piorou. O Brasil era pior. A gente tem uma memória afetiva do jogo de bolinha de gude, mas o Brasil era muito pior. Ah, mas a preocupação é que eu gostaria que o Brasil melhorasse mais rapidamente. Isso sim. Mas, para isso, nós temos que ter calma e tranquilidade para não colocar o carro na frente dos bois. Que aí, senão, a gente não vai conseguir nem mudar rápido, nem devagar. Tem que ter calma. Muita temperança, tranquilidade. E aí nós vamos... Só para te dar o dado da última pesquisa do CNT. Os eleitores mais descontentes com a corrupção tendem a votar mais no Bolsonaro. Por isso tem que ter muita calma nessa hora. Obrigado, pessoal. Mas, Fernando, só uma observação. Tanto Bolsonaro como Lula, que são os dois ponteiros, podem ser vetados pela Justiça em âmbitos diferentes. Bolsonaro no Supremo e o Lula no Tribunal Regional. Eu acho ruim. A eleição vai virar porrada. Ou seja, igual a história do impeachment, né, que é a alternativa ao assassinato, vai ser porrada a eleição. Não vai ser bom. Eu quero que o Bolsonaro concorra... se você que falou. Suponho isso também. Mas, assim, proibi-lo de concorrer, acho isso jogo sujo, gente. Mas, Fernando, não pode ter uma regra distinta só para o personagem. A lei da ficha limpa proíbe qualquer um. Não é o Lula. Mas o problema é o seguinte, que as decisões quanto a isso obedecem a... o problema é que elas obedecem a calendário eleitoral. Obedecem. A gente olha bem politicamente em algumas coisas. Não é lei. A maneira como está sendo julgado obedece a calendário eleitoral. Isso não faz bem na democracia. Se você quiser usar... No Brasil, o juiz virou promotor de Ministério Público. Isso não existe. Eu ainda acho que é uma diferença importante entre o cara que quer ser promotor do Ministério Público e quer ser juiz. Não pode fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que ter mais tranquilidade de evitar que a gente atropela, mas a decisão do Bolsonaro também quer atropelar isso. Tem gente do Supremo a favor disso, porque acha que o Bolsonaro faz mal ao país. Eu não tenho a menor simpatia pelo Bolsonaro. Mas você atropelar o processo ali por conta de que não gosta dele, e isso está ocorrendo também no caso do Lula, me perdoe, eu acho que isso é muito óbvio. Então, acho que a gente, com isso, cria um clima de opinião que vai ser difícil a eleição. Vai ser uma eleição... quando a gente poderia ter um clima de opinião em que concorrem as diversas forças, suas opiniões, etc. E, ao fim e ao cabo, não dá a ideia de que a gente restringiu o direito de participação por algum tipo de chicana. A gente tem que ter esse cuidado, porque depois a justiça se fará em relação aos dois, inclusive, com o tempo. E não é isso que vai acontecer. A justiça vai ser feita em relação aos dois com o tempo, e, às vezes, um tipo de aceleração, digamos, para responder a algum clamor popular ou alguma ideia, isso é muito preocupante. Mas o cenário está todo aí. Mas isso não gera democracia. Isso gera, na verdade... O paciente está sangrando, mas ele... Na Alemanha, em 29, o paciente sangrava mais do que a gente. E deu no que deu a solução que eles tomaram. Não, como não tem importância? O Hitler tem importância. Então tem uma importância. Acho que tem uma certa importância histórica. A suposição. É uma suposição. Eu prefiro que a gente evite o caminho da década de 30. A gente tem mais parcimônia, tranquilidade e tome as decisões com o seu devido processo legal, que eu acho que, em alguns casos, nós não estamos tomando. Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. Vou me concentrar um pouco nessas perguntas para a gente poder fechar. Eu estava tentando analisar, eu gostei muito de todas as perguntas e estava vendo que, por um lado, a gente falou, será que uma constituinte exclusiva poderia cuidar disso? Do outro colega também falou o seguinte, olha, mas no jogo de bolinha de gude, quem manda é o mais forte. Quem é mais forte ou quem não é? E até na questão que a Lu trouxe, com a questão do financiamento público ou privado, eu acho que daria, talvez, para eu tentar conectar um pouco o que eu penso sobre sistemas, tentando ser breve, mas numa ideia de que não existe herói e não é isso que eu devo esperar. Uma ideia que, quando toda a solução é posta num lugar só, a situação é muito perigosa. A gente precisa mais de instituições do que de homens, como o professor Abruzzo lembrou aqui. E, então,
essa figura do herói ela não aparece. E quanto mais a gente procura herói, e porque realmente ele não existe, cria aquela ilusão e faz com que a gente ache que ele exista. Então, eu penso que nesse conjunto, por exemplo, uma constituinte exclusiva poderia resolver muitas questões que você poderia imaginar, mas será que esse seria o melhor caminho? Qual o desdobramento disso? Então, eu sempre lembro, quando falo de democracia, que a democracia ela custa muito, custa tempo, custa dinheiro, custa tudo. É muito mais fácil tomar uma decisão sozinho. Se nós todos aqui reunidos resolvemos, vamos decidir se a gente vai até às 17 horas ou se a gente para agora, o que a gente faz? Cada um vai ter uma opinião, não é todo mundo que vai ter. É muito mais fácil um só decidir sozinho. Nesse caso, seria a Luciana Ramos, por exemplo. E dizer, não, vai ter ou não vai ter. Então, decidir sozinho é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato, mas não é democrático. Então, a gente vai ter que fazer uma escolha. Então, me parece que a gente tem que aproveitar esse aprendizado para poder escolher coletivamente e a ponto de que a gente entender que tudo isso custa tempo, custa dinheiro, e a gente vai ter que dar um jeito de sobreviver a tudo isso. Eu já escrevi algumas vezes sobre a divisão entre financiamento público e privado. Eu não acho realmente que, assim como o professor Abruzzo, que o problema está no DNA do dinheiro, no carimbo do dinheiro. Eu acho que o maior problema está, de novo, tentando conectar uma coisa à outra, na questão do herói. Eu acho que o problema do dinheiro está na sua concentração e não necessariamente na sua origem. Eu acho que 5 milhões doado por uma pessoa, seja física ou jurídica, pode gerar, talvez, um cartão e um celular onde você liga à noite e vai jantar com a pessoa e você tem mais chance de falar alguma coisa. 5 milhões de pessoas doando R$1, ninguém vai achar nisso. Então, eu acho que uma ideia de e sejam ela física ou jurídica. Então, eu acho que a gente focou muito nessa questão. Eu escrevi na Folha de São Paulo quando o Supremo decidiu isso. E eu lembro que eu falei assim, olha, eu não acho que o problema está essencialmente na jurídica. Descobriram várias coisas jurídicas? Claro, descobriram. Eu acho que o problema deveria ser outro. Porque não é porque é jurídico, é porque foi concentrado, foi pouco fiscalizado, ou pouco transparente. Percebe que os problemas talvez não seja realmente na essência, no DNA desse dinheiro? Por exemplo, outra coisa que a gente ouve muito, mas a empresa não tem ideologia política, então ela doa. É lógico que ela faz isso para furar a licitação. Mas ninguém pensou em mudar a lei de licitação? Todo mundo pensou em mudar a empresa. Será que... Onde está o problema? Porque a lei de licitação diz que ninguém pode furar. Quem doa, quem não doa. Então, percebe que, às vezes, a gente tem dois pensamentos diferentes para coisas iguais. Eu acho que a gente tem que parar e pensar em mecanismos de freios e contrapeso, onde a gente possa, e de transparência, possa olhar esse sistema e você tenha vários focos, onde talvez funciona como roldanas, e aí naquele conjunto tira esse peso enorme. Se a gente depositar tudo numa figura só, quem que vai assumir esse papel? E outra, será que vai fazer bem? Será que essa pessoa vai acertar? É aquela coisa, será que eu vou ter que confiar que ela vai saber melhor do que todos nós? Então, eu acho que um pouco nisso daí. Eu acho que a constituinte exclusiva é um superempoderamento de um colegiado. Eu acho que pensar na ideia de, nessa força, nessa queda de braço, quem é a pessoa mais forte, eu acho que não funciona. Eu acho que a gente deve pensar que instituição mais forte. A meu ver, estou com a Elô com a questão da Constituição e da própria democracia em si. E o financiamento público-privado, eu não vejo o problema na sua raiz, no seu DNA, eu vejo o problema na concentração. Deve ser mais fiscalizado, deve ter um teto mais baixo, deve ser dissipado, deve ser controlado, fiscalizado, e a gente tem tecnologia para tudo. Hoje todo mundo acompanha todo mundo, tem gente acompanhando a gente agora, e que pode estar em qualquer outro lugar do mundo. E por que eu não posso saber onde eles estão gastando, quando eles receberam e como organizar isso? Então, é um pouco disso que eu acho desses temas. E só para poder fechar com a questão da última pergunta da professora Luciana Ramos a respeito do que a gente espera dessa reforma. De fato, quem disse que sabe o que vai acontecer semana que vem, hoje à tarde, não sabe de nada. Mas eu suspeito, e talvez eu acho isso, eu já também tive a oportunidade de escrever sobre isso, que a gente vive um estado latente de reforma. Eu acho que o maior problema não é a ideia de você ter essa reforma feita numa só. Também, de novo, talvez de volta ao herói, sabe? Onde, de uma vez, a gente vai resolver todos os problemas do mundo. A panacea. Talvez essas coisas vão indo. O problema é que, a cada momento, nessa fragmentação, essa reforma que a gente vive constante, foi o que eu falei. Nós, todo ano, vivemos uma reforma. Então, essa reforma constante, o problema é que, a cada momento, ela olha para um lado, então ela não pensa em uma unidade. Então, se a gente já está mudando, muda uma coisa, muda outra coisa. O problema é que a gente não pode piorar, né? Voltar, ou cada um olhar para um lado e tudo mais. Tal. Então, talvez a gente tenha que observar melhor esse estado latente de reforma, perceber o que está acontecendo e participar muito mais desse debate. Eu acho que isso falta muito. Talvez o que eu espero dessa reforma é que,
provavelmente, não ano que vem que tem eleição, mas no outro, a gente volte aqui para falar sobre esse tema. Não sei se eu serei um dos convidados, mas provavelmente outro ciclo de reforma a gente terá. E foi assim nos últimos 10 anos ou mais. E talvez seja essa daí uma das grandes colaborações da ideia da gente continuar reformando e buscando e discutindo um pouco isso. Mas só de discutir isso já está muito bom, de poder falar sobre isso, discutir com tanta gente, ver o interesse de tanta gente a respeito, já é um grande passo. Eu acho que talvez sinalize um pouco o caminho. Isso aí. Obrigado. Bom, vou começar de trás para frente também, com relação ao resultado que a Luciana perguntou. Eu tenho ido a Brasília toda semana já há umas 7 semanas. E, em linhas gerais, eu tendo a concordar com o professor Abruzzo a respeito do resultado, mas, de fato, assim, é imprevisível. Até o passado é imprevisível. Exatamente. Agora, com respeito ao financiamento, bom, eu acho importante preservar o que está em, pelo menos, algumas versões aí dos textos que têm circulado. No texto que foi aprovado na comissão especial, isso consta, que é o teto monetário para doação, seja de empresa, seja de pessoa física, no caso ali previsto só para pessoa física. Com relação à doação de empresa, do meu ponto de vista, e aqui eu falo do meu ponto de vista pessoal e não como movimento de transparência partidária, entendo que é mais transparente, entendo que deveria ser uma alternativa possível, desde que limitado o valor também, em termos absolutos e num valor baixo, justamente porque me parece mais, inclusive, transparente essa opção, posto que todos têm interesses e as empresas também têm interesses e buscarão, de uma forma ou de outra, ver esses interesses concretizados. Então, se elas puderem participar com regras claras e com transparência, me parece a opção mais adequada. Mesmo raciocínio, mesma lógica vale para a questão das emendas que têm sido colocadas aí como uma fonte de financiamento possível para as campanhas, as emendas parlamentares. Me parece muito mais transparente preservá-las, porque o parlamentar sempre vai, de alguma forma, buscar concretizar os interesses da sua base, obtendo recursos junto ao governo, e o processo das emendas é minimamente racional, minimamente transparente. Do contrário, aquele parlamentar que tem mais entrada junto ao governo, aquele parlamentar que é da base, vai conseguir realizar isso de maneira muito mais facilitada, e aquele parlamentar que é da oposição ou que não tem boa entrada não vai realizar. Então, a questão do teto monetário, a questão da doação da pessoa jurídica, e também aqui me parece importante trazer à tona a discussão da quantidade de candidatos que podem receber doações, né? Isso, principalmente quando se pensa na doação de pessoa jurídica, mas acho que vale também para a doação de pessoa física. A gente viu que as empresas faziam investimento, doando para os candidatos dos mais variados matizes ideológicos de todos os partidos. Então, pessoalmente, entendo que a gente deveria ter uma regra que limitasse a doação a um candidato por cargo, por base territorial. E tem uma, na linha do que a Heloísa havia mencionado, uma proposta que é defendida pelo movimento Nova Democracia, que me parece interessante, que é a questão do voucher. Né? Mesmo na doação de pessoa física, cada cidadão teria aí uma cota do valor do fundo partidário, e ele poderia indicar para quem, para qual partido, para qual candidato a sua cota seria destinada. Aí, com respeito às duas opções ali lembradas pelo colega sobre o modo de desenvolvimento dessa discussão, ou seja, para valer daqui a 10, 20 anos, ou uma constituinte exclusiva, eu concordo integralmente com o que o professor Abruzzo disse, e recupero aqui o que o professor Diogo disse também
que me parecem os pontos centrais de qualquer discussão sobre reforma política, ou seja, o tempo de debate, né? Nós temos aí, pela conta que você fez, sempre 1 ano de debate, me parece muito pouco, né? Então, eu acho que as variáveis que mais interferem nesse processo é o tempo de discussão, de maturação da discussão e a participação da população nesse processo, né? Eu tenho acompanhado lá em loco a todos esses meses e eles estão discutindo sozinhos, né? Não houve um processo de audiências públicas, não houve processo de deslocamento da comissão especial para fora de Brasília, ou seja, a população participa muito pouco dessas discussões sobre reforma política, em que pese na academia ou em eventos fora de Brasília aí os debates aconteçam, mas o resultado disso pouco chega a Brasília, né? Então, eu acho que o tempo do debate e a qualidade da participação nesse debate me parecem as variáveis mais importantes. E, cada vez, aí eu posso dizer, como Movimento Transparência Partidária, a gente se convence mais de que a reforma dos partidos, a reforma política deveria começar pela reforma dos partidos. Essa discussão é fundamental, acho que hoje ficou bem claro isso, a importância, a relevância do partido para a nossa democracia, para o sistema político brasileiro. E aqui, certamente, a gente encontraria bastante resistência, pelo menos neste momento da nossa conjuntura social, porque a gente tem enfrentado, tem verificado isso de maneira muito clara nas nossas redes sociais, né? A gente, como movimento da sociedade civil que se propõe a incidir politicamente, tem também esse esforço de comunicação, de mobilização e de campanha. Então, nós temos uma página no Facebook, a gente fez algum material de divulgação, de vídeo, etc. E, quando se fala de partido, de transparência partidária, ou para que servem os partidos, no senso comum, a resposta é para roubar o povo, tem que acabar com todo o partido é quadrilha. Então, essa enxurrada de mensagem que chega nas nossas redes sociais. A gente precisa também esclarecer a população de que não importa mudar de nome, né? A gente vê aí muitos partidos mudando de nome sem mudar as práticas, sem mudar as regras de governança. Me parece uma tentativa de confundir a população, mas que a gente pode chamar de movimento, de associação, de grupos, qualquer nome que se der, sempre vai haver em qualquer agrupamento de pessoas os mesmos problemas que a gente verifica hoje nos partidos se a gente não atentar para essas questões das regras, dos incentivos, das dinâmicas institucionais intrapartidárias, ou intramovimentos, ou intragrupos, o que for. É isso. Bom, o Mudamos é o aplicativo que tem lá a nossa proposta. A gente está aí com mais de 50 mil apoios. Se vocês tiverem interesse, basta baixar no celular. E aí tem outros projetos também. Esse, inclusive, é um projeto feito com o FGV Direito Rio, né? Vocês fizeram. Bom, infelizmente, o tempo urge. Eu sei que várias pessoas ainda têm perguntas. Mas eu preciso realmente finalizar. O auditório ainda vai ser usado para outra finalidade. Então, a gente tem uma premência aí de liberar... vamos ser despejados. Então, temos limitação de tempo e de espaço, infelizmente. De qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer aos debatedores que vieram aqui nessa sexta-feira à tarde, no meio ainda da discussão a respeito da reforma política. Agradeço imensamente a presença de vocês, todos aqui da plateia, por terem trazido perguntas também relevantes. A ideia é realmente que seja um debate aberto, especialmente porque a ideia desse ciclo de reformas, na verdade, de debate sobre reformas, surgiu justamente para que a gente pudesse incluir mais as pessoas e para que a gente, enquanto sociedade, pudesse debater temas tão relevantes, embora muitas das instituições tenham deixado a gente de fora disso, né? Agradeço imensamente a parceria com a Folha de São Paulo, novamente, e eu queria deixar registrado aqui a data dos próximos eventos. O próximo evento será realizado no dia 24 de outubro, e diz respeito ao sistema de justiça como um todo, então, incluindo as diversas instituições de justiça e o modo de aplicação da lei para todos. E, por fim, a gente vai trabalhar com a ideia de reforma trabalhista, né, no dia 8 de novembro, mas acompanhem pelo nosso site. E muito obrigada, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda.
Boa tarde a todos.